Então vamos lá, dando sequência ao nosso trabalho a respeito de direito constitucional. Estamos falando do artigo 5º, vamos dar uma olhada ali no inciso 13º que eu tenho no artigo 5º da Constituição Federal, cuja redação é a seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei exigir. Vamos parar aqui antes da vírgula para a gente tratar desse ponto aqui, ó, daqui até aqui. Então, o que me interessa é a seguinte expressão: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. O que está me dizendo o texto? Está dizendo, olha, fique tranquilo, a regra que nós temos aqui é a liberdade. Então, regra é que haja a liberdade no que se refere ao exercício de trabalho, ofício ou profissão. Portanto, a conclusão a que chegamos é de que, se não houver lei que estabeleça uma restrição, não é possível restringir o exercício de um trabalho, ofício ou profissão. Mas o texto constitucional, ele vem no final e ele apresenta, de fato, a possibilidade de uma restrição. É o que se chama de reserva legal expressa, atendidas as qualificações a que a lei estabelecer. Ora, se não há lei que estabeleça qualificações, eu posso exercer o trabalho, o ofício e a profissão sem que sofra qualquer limitação. Agora, se surge uma lei posterior, ela pode sim restringir os efeitos dessa norma constitucional. Daí falar-se que o inciso 13º é uma norma constitucional de eficácia contida ou restringível. Pode ser restringida, ela pode ser limitada. Isso significa, preste muita atenção no que eu vou dizer, que nós temos, sim, um direito estabelecido no texto constitucional, que é a liberdade de trabalho, ofício e profissão. Esse direito está muito bem definido no texto constitucional. Então, o texto constitucional me entrega esse direito dessa maneira. Pode surgir uma lei posterior? Pode. Deixa eu só apagar aqui, ficou em cima, né? Vou pegar a borracha. Vamos anotar um pouquinho abaixo aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, a Constituição me entrega esse direito aqui, ó. Pode surgir uma lei posterior que venha a restringir? Sim. Daí falar-se que essa norma constitucional é de eficácia contida ou restringível. E por que isso? Porque eu posso ter uma lei posterior que surja, evidentemente, uma lei posterior, lei, que venha e diga, olha, aquele direito que estava na Constituição não tem aquela amplitude toda, não. Nós vamos restringir esse direito a uma categoria. Portanto, o exercício da atividade de advogado só pode ser desempenhada pelo bacharel em direito e que tenha sido aprovado no exame de ordem. Então, restringiu o exercício dessa atividade. Então, essa lei ela pode restringir. Agora, e se não houver essa lei? Essa restrição pode existir? Não. Imaginemos a atividade de sapateiro. O sujeito quer exercer a atividade de sapateiro, o ofício de sapateiro. Não há lei que preveja restrição. Imaginemos que a autoridade pública vá até o estabelecimento e fala, o senhor não pode exercer essa atividade porque não há lei que regulamente, então o senhor não pode exercer essa atividade. O sapateiro, no caso, está sofrendo o quê? Uma ofensa a um direito líquido e certo, porque a Constituição está dizendo exatamente o seguinte: se não houver regulamentação, fique à vontade, desempenhe a atividade. E se não houver lei que restrinja, pode desempenhá-la. Se uma autoridade surge e busca impedir o exercício dessa atividade, alegando que não há regulamentação, está ofendendo a direito líquido e certo. E se a ofensa a direito líquido e certo, ora, nós teremos aqui o mandado de segurança como remédio adequado. Não é mandado de injunção, hein? Muito cuidado, porque estamos falando de uma norma de eficácia contida, restringível. Perfeito? Tá. Agora, olha que diferença interessante. No caso,
A Constituição me entrega um direito cujos contornos são muito bem definidos, tá? Esse direito ele pode sofrer uma limitação? Pode sofrer uma limitação por meio de lei. Então a lei vem e diz, olha, ele não tem toda aquela amplitude, não. Então nós teremos aqui uma restrição que se dá através de lei. Em outras ocasiões, e não é o caso, em outras ocasiões, a Constituição ela não me entrega um direito em sua plenitude. Ela me entrega uma penumbra desse direito. Ela me entrega um vulto. Ela diz, se houver lei, você pode exercer esse direito. Então, o que ela está me entregando? Ela está me entregando uma norma que prevê um direito e que depende de regulamentação. Surge depois a lei, e a lei vem e diz o seguinte, olha, esse direito que estava previsto na Constituição, agora tem a densidade exigida pela Constituição para que venha a ser usufruído. Então percebe que, no segundo exemplo, a Constituição ela não me entrega o direito, ela simplesmente me diz, se houver lei futura você pode desempenhar, e a lei agora surge e me dá os contornos desse direito, tá bem? Na situação anterior, a Constituição me entrega o direito em toda a sua plenitude e permite que lei posterior restrinja. São situações distintas. Agora, a questão é, no primeiro caso, se não há lei e o Estado pretende restringir, mandado de segurança. No segundo caso, se não há lei, portanto o direito não existe de modo a ser fruído, eu entro com o mandado de injunção para assegurar a fruição daquele direito cuja penumbra está definido na Constituição. Não é denso, ele não existe com densidade na Constituição. Ele depende de uma lei futura para ter essa densidade. Se não tem densidade, não tem a lei futura, eu só tenho aquela fumaça que eu não consigo tocar, eu preciso então do mandado de injunção para que dê a densidade necessária àquele direito para que eu possa, de fato, dele usufruir. Nesse caso aqui, onde há necessidade de mandado de injunção, eu estou diante de uma norma de eficácia limitada. No caso anterior, em que a Constituição me entrega o direito com a densidade necessária para ser fruído, e a autoridade não me permite usufruir, apesar disso, alegando que falta regulamentação. Nesse caso, um direito que pode ser fruído está sendo impedido, direito líquido e certo. Portanto, o remédio que eu tenho, mandado de segurança. Vamos resolver uma questão adiante? Olha o que nós temos aí. O inciso 13º do artigo 5º dispõe que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei estabelecer. Na hipótese de uma autoridade pública, nessa condição de autoridade pública, impedir a um dado estrangeiro o exercício de um ofício lícito, porque ainda não se encontra regulamentado, o indivíduo poderá ingressar com o quê? Ora, a Constituição está entregando a ele, indivíduo, o quê? Um direito com absoluta densidade. E a autoridade, apesar disso, está negando-lhe o exercício desse direito, afirmando que não há lei que regulamenta. O remédio que cabe, logicamente, mandado de segurança. Então vamos lá. Letra A, mandado de injunção está errado. Letra B, ação direta de inconstitucionalidade errado. Mandado de segurança na letra C está correto. Para proteger direito líquido e certo, obstaculizado por ilegalidade ou abuso de poder, perpetrado por autoridade pública. O gabarito é esse. Impetrar mandado de segurança, coletivo errado, é mandado de segurança individual. E letra E, ação popular errado, o gabarito de fato é a alternativa C. Então, esse inciso 13º, em diversas ocasiões, ele é cobrado em prova e o questionamento é exatamente esse. Se não houver uma lei que restrinja, a autoridade administrativa poderá restringir o exercício de trabalho,
de ofício e de profissão? Não, não pode. Só poderá fazê-lo se houver restrição ou condições estabelecidas em lei. Tá bom? É isso aí.